Se você ocupa e tem interesse em adquirir a propriedade de um imóvel que esteja localizado em terras de domínio do Estado do Pará, assista esse vídeo que pode lhe interessar. Meu nome é Adriana Nobre, especialista em Direito Agroambiental e Empresarial, e nesse vídeo eu vou falar sobre os requisitos previstos na lei estadual para a regularização fundiária onerosa de ocupações localizadas em áreas de domínio do Estado do Pará. Hoje eu vou falar sobre os requisitos para a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras de domínio do Estado do Pará, por meio de alienação onerosa. No âmbito do Estado do Pará, a regularização fundiária é um resultado do conjunto de medidas jurídicas e técnicas que visam a regularização de ocupações de áreas públicas estaduais, de modo a destiná-las a terceiros adquirentes de boa-fé para o desenvolvimento da sua função socioeconômica. O terceiro adquirente de boa-fé, que me refiro, corresponde ao ocupante atual e direto da área de pretensão, que pode ser pessoa física ou jurídica que adquiriu o bem imóvel de outro, acreditando se tratar de terras privadas, sem que haja cometido qualquer ato na condição de autor, coator ou partícipe de práticas espúrias ou de fraude de apropriação de terras públicas. A regularização fundiária onerosa é o processo administrativo de transferência a título oneroso, ou seja, por meio da compra direta com dispensa de licitação pública de uma área do patrimônio público estadual em favor de um particular, desde que seja cumprido os requisitos previstos na legislação vigente. E quais são esses requisitos? Bem, a Lei de Terras do Estado do Pará impõe o cumprimento de 7 requisitos básicos para que o interessado possa se habilitar e pleitear a compra de determinada área rural. O primeiro requisito é a comprovação da atividade agrária pelo prazo mínimo de 5 anos, contados a partir da ocupação consolidada, mansa e pacífica da área, com data anterior aos 5 anos da publicação da lei. A atividade agrária que a lei se refere, ela consiste na exploração agropecuária, industrial, extrativista, florestal, pesqueira, de serviços ambientais ou ecossistêmicos e outras atividades resultantes e mantidas no imóvel rural com finalidades de subsistência ou geração de riquezas, de maneira ambientalmente sustentável. Já a ocupação mansa e pacífica de área rural estadual é aquela que não existe controvérsia quanto aos seus limites em relação aos confinantes e também não há impugnação de terceiros na via administrativa ou judicial. O segundo requisito é comprovar o uso produtivo da área rural de pretensão. Considera-se uma área produtiva aquela que contenha infraestrutura básica para o desenvolvimento da atividade agrária principal consolidada, ou de pretensão de instalação e de desenvolvimento, ou até mesmo aquela que utiliza a estrutura dos seus confinantes para atividades secundárias de apoio à produção, tais como o uso do curral para vacinação e embarque de animais, o uso de silo ou outros meios de armazenamento, veículos de transporte ou meios de escoamento de produção, como vias terrestres ou portos de embarque, e outros próprios da dinâmica da atividade rural. O terceiro requisito é que não haja impugnação legítima de terceiros sobre a área. Essa impugnação de terceiro nada mais é do que uma oposição feita pela via administrativa ou judicial por um terceiro, manifestando-se contrário ao pedido de regularização fundiária. Mas para isso, não basta o terceiro atravessar uma impugnação arguindo fatos ou pretensões contrárias à regularização fundiária, tão somente para impedir ou tumultuar o processo de regularização, pois a lei impõe a ele o dever de comprovar ser titular de uma relação jurídica material com a área de pretensão, ou seja, com o imóvel pleiteado pelo interessado no processo de regularização fundiária. Até porque, de acordo com o decreto regulamentador da Lei de Terras do Estado do Pará, se for identificada ou comprovada a má-fé
Na impugnação ou sendo manifestadamente incabível, a diretoria jurídica do órgão tem o dever de adotar as medidas legais cabíveis. O quarto requisito é comprovar a exploração de acordo com a legislação ambiental vigente ou em processo de regularização ou adequação ambiental. A regularidade ambiental pode ser comprovada por meio do cadastro ambiental rural, quando após análise pelo órgão ambiental competente for constatada a ausência de um passivo ambiental, através do termo de compromisso ambiental, firmado também pela autoridade ambiental competente, por meio também do comprovante de adesão a programa de regularidade ambiental, que é o PRA, de outro instrumento ou processo de regularização reconhecido pela autoridade ambiental competente. Havendo necessidade de promover a regularidade ambiental, constará no título de terra cláusula resolutiva a determinação expressa de regularização ambiental do imóvel junto ao órgão ambiental competente, sem prejuízo da conclusão do processo de regularização fundiária. Nesses casos, o órgão fundiário poderá exigir que o passivo ambiental seja objeto de um compromisso firmado com força de título executivo extrajudicial ou um termo de compromisso ambiental a ser firmado entre o órgão ambiental e o ocupante da terra pública, condicionando a regularização fundiária à sua assinatura. O quinto requisito é o pagamento do VTN, que é o valor da terra nua, e demais custos processuais e agrários. O pagamento da terra nua poderá ser feito à vista ou em prestações anuais, no prazo máximo de 10 anos. O VTN, as custos processuais e agrárias, elas são estabelecidas por ato do chefe do Poder Executivo Estadual, após a manifestação do Conselho Estadual de Política Agrícola, Agrária e Fundiária, que é o CEPAF, cabendo ao ITERPA realizar a cobrança e promover a arrecadação, bem como estipular os índices de correção, percentuais de juros e multas por atraso no pagamento do VTN correspondente ao processo de regularização fundiária da terra pública estadual e demais encargos financeiros. O sexto requisito é não existir registros imobiliários irregulares referente à área pública objeto da regularização fundiária. A existência de registro imobiliário irregular não autoriza a ocupação de terceiros ou então ela retira do atual ocupante a prioridade do direito de demonstrar no processo administrativo fundiário o cumprimento dos requisitos legais para a regularização da área prevista na legislação. O sétimo requisito é que a área de interesse tenha o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. E o que é o CAR? O CAR ele consiste em um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referente às situações das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, de floresta, dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e assim como das áreas consolidadas, das propriedades e posses rurais em todo o país. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe e siga o nosso canal para acompanhar novos conteúdos. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!